Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Como é que começaram a semana? Boas operações? Índice Bovespa começou a querer subir na segunda-feira. E hoje, como é que vocês estão? Maravilha? Muito bem. Galera, dando continuidade aos nossos vídeos que nós estamos já fazendo há algumas semanas, utilizando uma ferramenta fácil do Profit, né, que todas as versões têm, que é o Screening, nós temos hoje mais um vídeo aqui. Já trouxemos semana retrasada o 1, 2, 3 de compra e o 1, 2, 3 de venda. Como é que você faz para configurar isso? Semana passada nós trouxemos os engolfos, né, tanto de alta quanto de baixa, e hoje nós vamos falar de mais um padrão que pode acontecer tanto no alto, né, fazendo uma reversão para baixa, quanto no fundo, para a reversão de alta, e também na continuidade do movimento. Ele é o inverso do engolfo, né? Estamos falando do inside bar. E nós vamos ver como é que é a lógica do inside bar e vamos fazer também como configurar o inside bar para que a ferramenta Screening possa procurar para a gente em toda a nossa grade de cotação, em todos os ativos e o mais legal, em todas as plataformas da família Neológica. Estou falando do Profit Chart, estou falando do Vector, estou falando da Black Arrow. Você pode procurar esses padrões em todas essas ferramentas, tá bom? Vamos lá então? Vamos ver como é que nós fazemos então essa busca, vamos pensar no lógico dele, né? E depois a gente vai programar como é que a gente pode fazer o nosso filtro. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade, que passa a se chamar, a partir de agora, VDT Invest. Se você está chegando agora aqui, começando a conhecer o canal através desse vídeo, eu já te convido, para um segundinho aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo ao vivo ou gravado, como este, por exemplo, né, você recebe a notificação meia hora antes e, claro, vem participar conosco aqui, deixando sua dúvida, sugestão, seu pedido. Pode deixar a sua crítica também, mas também, por favor, deixe já a possível solução, né? Crítica pela crítica não adianta, tem que oferecer a solução. E para você que já é o nosso inscrito há mais tempo, já conhece o canal, o meu muito obrigado, sempre é um prazer enorme, uma honra muito grande, um privilégio, eu sempre comento com vocês, e uma responsabilidade cada vez maior. Muito bem, galera. Vamos lá pensar hoje num padrão que a gente pode encontrar também aí nos padrões de Candle e vamos entender como é que ele funciona, né? Vamos entender a lógica dele e vamos programar isso para o nosso screening funcionar para a gente buscando esses padrões. E depois a gente vai dar uma refinada para ver se a gente consegue fazer com que ele encontre esse mesma formação gráfica lá no topo ou lá no fundo para buscar as reversões, tá bom? Vamos lá então, passando para o gráfico. O que é que nós vamos trabalhar no dia de hoje? Nós vamos trabalhar no dia de hoje o inside bar, que é exatamente o oposto do engolfo, né, pessoal? Como é que é o engolfo? Vamos fazer um desenho aqui para que a gente possa todo mundo entender. O engolfo, seja ele de alta ou de baixa, é formado por dois candles. O primeiro candle tem que ser pequeno e o segundo candle, né, o candle atual, tem que ser maior. A sua máxima tem que ser maior que a máxima do anterior e a sua mínima tem que ser menor do que a mínima anterior. Este padrão de candle, então, faz com que nós tenhamos um engolfo, né? Seja ele de baixa, quando ele aparece no topo, seja ele de alta, quando ele aparece no fundo. E nós fizemos esta procura, fizemos o engolfo de alta e de baixa no vídeo da semana passada, para que vocês possam, então, encontrar esses padrões em toda a grade de cotação de vocês. No dia de hoje, então se você não assistiu, vai lá no vídeo da semana passada, foi terça-feira passada, dá uma olhadinha que você vai saber do que eu estou falando, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pensar no inside bar. Quando a gente fala inside bar, o próprio nome já fala pra gente, né? Inside, dentro, barra dentro da outra. Inside bar, uma barra dentro da outra. Como é que é composto o inside bar? Nós temos a barra anterior com sua mínima e máxima maiores do que a barra atual, né? Então, nós temos exatamente o oposto. Ó. A mínima do candle atual é maior do que a mínima anterior e a máxima do candle atual é menor do que a máxima do candle anterior. Aqui também pode ter nós podemos ter os pavios, né, pessoal? Pode ser que tenhamos aqui, ó, sem problema. Pode ser pavio para cima, pavio para baixo, não tem problema nenhum. Nós podemos encontrar. O importante é que nós tenhamos a máxima e a mínima menor
do que a máxima e a mínima maior do que o anterior, tá? Vamos lá, vamos entender como é que nós fazemos isso na ferramenta Screening. Então, nós temos já a nossa ferramenta Screening. Para acessar essa ferramenta, você vai no menu Estratégias e busca a opção Screening. E aqui vai aparecer uma caixa como esta. Então, nós vamos pensando no racional desse sistema, vamos trazer para cá, e olha só, nós estamos enxergando um aqui, ó, um inside bar. Por que nós temos um inside bar nessa configuração? Nós temos a máxima do candle anterior maior do que a máxima do candle atual e a mínima do candle anterior menor do que a mínima do candle atual. Olha lá, ele é um inside bar, tá? E quando nós temos um inside bar, que pode ser um harami? É quando esta formação acontece nas regiões de topos e fundos, mostrando para nós, então, uma possível exaustão do movimento e a virada de uma possível tendência, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já. Vamos lá. Vamos entender, então, essa formação aqui e vamos fazer com que o Screening trabalhe para nós. Vamos criar, então, uma nova aba na nossa plataforma, seja ela Black Arrow, seja Profit, seja Vector, tá, pessoal? E em todas as versões, essa ferramenta está disponível para vocês. Então, vamos criar uma aba nova e vamos colocar lá Inside Bar. Pronto, já tem o nome dela. Já tem uma aba só para ela. Vamos criar, então, agora um filtro novo só para ele. Inside Bar. Ok. Temos lá nomeado. E agora nós vamos pensar, então, exatamente como nós vamos procurar esta formação aqui, ó. Se eu estou falando do candle atual, ou comparando com o candle anterior, então já está muito fácil de a gente entender. Se eu estou dizendo, olha, eu tenho que ter a máxima deste candle atual menor do que a máxima do candle anterior. Vamos escrever isso? Máxima do candle atual menor do que a máxima do candle anterior. Ó, colchete, colchete. Certo? A outra informação, eu tenho que ter a mínima do candle atual maior do que a mínima anterior. Então, eu vou escrever mínima atual maior do que a mínima do candle anterior. Pronto. Ó. Só este movimento aqui já vai fazer com que o Profit para a gente faça a busca dos inside bars. Só que se eu estou querendo, por exemplo, um movimento de continuação na tendência de alta, por exemplo, eu estou vendo que o papel está numa tendência de alta. Veio fazer um repique, um pullback no gráfico semanal e está deixando para nós um movimento de início de novo, uma nova pernada. Este inside bar está acontecendo dentro de uma tendência. Se eu quero procurar uma tendência positiva, então eu vou acrescentar mais uma informação. Qual é essa informação? O candle atual tem que ter o seu fechamento maior do que a sua abertura, para que ele seja, então, positivo, né? Então, eu vou colocar fechamento maior do que a abertura. Pronto, ó. Já tenho, então, o inside bar configurado de forma muito tranquila. Vamos salvar esse cara aqui. Ok. Eu estou no gráfico semanal, como vocês puderam ver aqui, ó, ABCB, gráfico semanal. Vamos fazer ele procurar para nós? Vamos ver o que ele vai encontrar. Pode ser que ele demore um pouco, porque ele vai fazer a busca em todos os ativos da minha grade de cotação. E ele trouxe aqui, ó, 71 ativos que, no gráfico semanal, estão atendendo as 3 variáveis que nós colocamos lá. Quais sejam elas? Máxima do candle atual menor que a máxima do anterior, mínima do candle atual maior do que a mínima do candle anterior e fechamento do candle atual maior do que a abertura do candle atual, tá? Esta é a busca. Inside bar, olha lá, ó. Certinho, tá vendo? Vamos conferir alguns aqui para termos certeza? Vamos lá, o primeiro que aparece ali é a LogN3. LogN3. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. Estamos gravando isso durante o pregão, então pode ser que, inclusive, ao término do pregão de hoje, ele já não encontre mais 71. Pode ser que encontre menos ou até mais, tá? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele aparece para nós como alguns ativos aqui atendendo às condições que nós colocamos. Olha lá, nós temos então a máxima menor que a máxima do anterior, a mínima maior do que a mínima do anterior e o fechamento do candle atual maior do que a abertura do que o atual. Olha lá. Então isso aqui é o
inside bar, tá? Beleza? Do outro lado aqui atrás, ó, nós temos o contrário dele. Quem é? É o engolfo, que nós vimos no vídeo da semana passada. Ó. Veja, aqui a diferença, ó, mínima menor do que a mínima do anterior, máxima maior do que a máxima do anterior. Aqui é o contrário, tá? E agora, pessoal, nada me faz aqui entender que nós estamos numa região de sobrecompra ou sobrevenda, porque o inside bar é uma situação de continuação, ele é um padrão de continuação muitas vezes. Como é que eu posso identificar, então, esta formação gráfica está sendo montada, determinada ou sendo produzida numa região de fundo ou numa região de topo? Eu posso acrescentar mais uma informação para que ele possa, então, encontrar naquele momento e naquela formação ativos que estejam na região de sobrecompra ou sobrevenda. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos acrescentar mais uma informação lá no nosso screening. Então, nós vamos voltar lá para o Inside Bar, ó. Vamos trabalhar aqui de novo. Vamos conferir mais um, só para ver se não estou, né, se não está errado. Então, nós vimos aqui, ó, log N3, vamos ver a EZTEC, só para ver se está atendendo exatamente aquilo que nós estamos pedindo, ó. Olha lá, nós temos aqui, ó, máxima menor que a máxima, mínima maior que a mínima, fechamento maior do que a abertura, ou seja, positivo. Beleza, né? Maravilha. Está atendendo direitinho. Vamos ver mais um aqui. RDOR. RDOR. Reddor. Vamos ver se a gente encontra. Olha lá. Máxima menor do que a máxima anterior, mínima maior do que a mínima anterior e o candle positivo. Vamos achar mais um. Pão de açúcar. Está aqui também. Pão de açúcar caiu feito chumbo, né? Olha lá, máxima menor que a máxima anterior, mínima maior que a mínima anterior e fechamento positivo. Mais um, Cirela. Tudo isso gráfico semanal, hein, pessoal? Olha lá, o ativo vem subindo forte, faz uma correção e esta semana está produzindo um inside bar. Olha lá. Máxima menor que a máxima, mínima maior que a mínima, fechamento por enquanto positivo. Beleza, então conferimos aqui alguns ativos do total de 75 neste momento, ó, que ele trouxe para nós como atendendo essas três variáveis que nós pusemos. Vamos acrescentar mais uma variável para ver se ele encontra para nós ativos que estão na região de sobrevenda, né? Ou seja, lá no fim desse movimento de queda, por exemplo, tá? Como é que eu posso acrescentar, então, um indicador que vai me mostrar essa região de sobrecompra ou sobrevenda? Este indicador que nós estamos vendo aqui, ó, o estocástico lento. Veja, quando ele está na região de sobrevenda, naturalmente numa tendência de alta, ele volta a subir. Aí ele chega na região de sobrecompra, lá acima do 80, e faz um recuo. Volta para a região de sobrevenda e agora está fazendo um inside bar. O que eu quero, então? Eu quero encontrar ativos que estejam em tendência de alta, que estejam produzindo um inside bar e que estejam na região de sobrevenda. Para quê? Para que a gente possa encontrar um início de pernada nova na alta, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar aqui, então, mais uma ferramentinha. O que eu quero, então? Ó? Eu quero que o indicador estocástico lento, eu vou clicar aqui, slow estocástico, ó, já apareceu para nós, de 8 períodos, que é o que eu uso bastante aqui, inclusive está aqui, ó, na nossa seleção, o estocástico lento de 8 períodos com a média 3, que aqui não vem ao caso, né, seja menor do que 20. Ou seja, abaixo dessa linha verde que aqui aparece, ó, então ele já está numa região de sobrevenda. E vamos salvar isso aqui. Salvei. Ok, olha só, na busca anterior, no gráfico semanal, nós tínhamos 74, 75 ativos fazendo aquela formação com 3 variáveis. Agora acrescentamos mais uma. Vou aplicar e vamos ver o que aparece. Olha lá, dos 75, pessoal, já caiu para 30. Então, quando você aumenta uma variável no filtro, você está limitando mais o acesso. Mas vamos conferir, só para a gente ver se está tudo certo. Log N3 apareceu lá. Vamos ver se está certinho. Log N3, vamos aumentar aqui, para a gente poder conferir e entender o que está acontecendo. Ó. Nós temos log N3, a máxima do candle atual menor que a máxima do anterior, mínima do candle atual maior do que a mínima do candle anterior, ok? Fechamento maior do que a abertura, ou seja, positivo, e
estocástico lento abaixo de 20, olha lá, onde ele está. Está no 9,85. Legal? Isso quer dizer que já vai subir? Isso aí, né? É só um filtro. Que outra ferramenta eu posso utilizar para que ele possa encontrar para nós ativos numa região de sobrevenda e que podem nos dar uma operação de compra, por exemplo, né? Eu posso pedir para ele poder buscar para nós, por exemplo, a média de 21 acima da média de 200, ou a média de 21 acima da média de 80, ou a média de 9 acima da 21, que nesse caso não vai acontecer. Vamos ver se a gente acha um outro aqui para ver e a gente pode fazer então o filtro, ó. Nesse caso nós temos 9 acima da 21, tá vendo? Seria uma operação ou uma informação extra, né? Nós temos no momento que o candle está fechando a 9 exponencial acima da 21 aritmética com o estocástico lento sobrevendido, né? Vamos ver mais um aqui. PECAR, vamos ver a PECAR. A PECAR não está porque a gente já viu que não está, né? A 9 está abaixo da 21. Vamos ver a RDOR. Também não. Vamos ver quem mais aqui, Arezo. É só para que vocês entendam, pessoal, que é possível você encontrar ativos na região de sobrevenda em tendência de alta. Ó, aqui ainda não também. B3, SA3 também não. Olha lá, isso aqui é gráfico semanal, mas tá bonito, ó. Toma 3, vamos ver. Clara tendência de baixa, né? Dentro de um canal, inclusive, dá para ver aqui o canalzinho. Loja Quero. Ó, vários inside bar acontecendo na região de sobrevenda, mas em ativos que estão em tendência de baixa, né? Vamos ver se nós encontramos alguma tendência de alta aqui para que nós possamos pensar em operações. Banco do Brasil, Bradesco, Goal, vamos ver aqui, ó, BBDC. Não está em ordem alfabética, tá, turma? Está em ordem, olha lá, inside bar. Vamos ver no gráfico diário o que é que nós temos aqui? Se lhe aparece alguma coisa? Por enquanto, nenhum. Vamos ver quem sabe ele traz aqui. Ó, nenhum. Por quê? Olha lá, trouxe. Ó. Demora um pouquinho, mas vai, hein, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, gráfico diário, vamos 3. Gráfico diário, inside bar. Ó, inside bar, estocástico abaixo de 20. CEMIG. Veja que ele vai buscar, né? CEMIG 4, né? Não a 3. CEMIG, tira isso aqui. Estudos. CEMIG não tá. CEMIG 3, né? CEMIG 3. Olha lá, tá fazendo, ó. Mínima maior, máxima menor, fechamento positivo, estocástico abaixo de 20. E move 3. Vamos ver. Também, ó, inside bar. O que nós podemos fazer também para filtrar um pouquinho mais, e aí vai ser bem mais difícil encontrar esses ativos, é que nós tenhamos o inside bar acontecendo dentro do corpo real do candle anterior, né? Deixa eu pegar um aqui que apareceu para a gente poder avaliar e tentar fazer juntos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se aparece ali. Quero mostrar para vocês que dá para você fazer também essa busca mais refinada, tá? Porque você consegue fazer com que ele pegue o corpo real. Então, o corpo real, na verdade, deixa eu ver se aparece algum aqui. Apareceu um agora há pouco. Aqui, ó. O corpo real, o que nós temos que pensar então, né? Nós temos que pensar no inside bar acontecendo não em relação às máximas e mínimas do candle anterior, mas em relação a aberturas e fechamentos. Então, eu posso restringir ainda mais a busca. Então, eu quero que a minha máxima do candle atual seja menor do que, por exemplo, a abertura do candle anterior, tá? Eu vou colocar aqui, ó, abertura do candle anterior. Eu quero que a minha mínima seja maior do que o fechamento do que o candle anterior, tá? E daí, de novo, fechamento maior que a abertura, estocástico lento abaixo de 20. Então, você vai pegar pelo corpo real e não pelo pavio. Vai fazer com que
o filtro procure um número menor de ativos, mas ele vai trazer, pelo menos aqui, esse aqui vai aparecer. Vamos ver? Vamos fazer ele procurar lá, ó, semanal. Você traz mais de um aqui, ó. Tem que trazer pelo menos esse anime 3. Olha, tem vários, ó, olha lá. 9 ativos no semanal que estão atendendo essas informações utilizando o corpo real e não máximas e mínimas. Então, ó, a anime 3 é um deles. Vamos ver a B3 e a SA3. Olha lá, mesma coisa, ó. Tá vendo? Corpo real, ó. Então, mínima maior que abertura, máxima menor, aliás, mínima menor que fechamento, máxima menor que abertura, e esse candle, por enquanto, positivo. Goal, vamos lá, vamos entender. Olha lá, mesma coisa, ó. E o estocástico abaixo de 20, tá? Isso aí, pessoal, pode ser que o movimento seja mais forte ainda, tá? E quando é que eu sei que ele é um harami, né? O que é um harami, né? O harami, em japonês, é mulher grávida, né? Então, eu tenho a mulher grávida e o bebezinho, né? Quando ele está numa região de fundo, ele é um harami de alta. Quando ele está na região de topo, ele é um harami de baixa, tá? Então, por enquanto, aqui nós estamos encontrando alguns haramis, ó. Não é a continuidade de movimento, né? Pode ser isso aqui uma reversão de tendência. O Bradesco, por exemplo. Vamos ver aí QTL aqui, ó. Tudo por enquanto gráfico semanal, tá, galera? Olha lá, ó. Esse já está numa tendência de alta, observe. O papel já vem fazendo zigue-zagues ascendentes no gráfico semanal, vem buscar uma média de 21 períodos no gráfico semanal e está fazendo um inside bar pelo corpo real dentro de uma tendência de alta, com estocástico abaixo de 20. É sensacional isso. Sensacional. Eu posso colocar mais uma informação aqui? Daria para colocar mais uma informação, ó. Eu quero, por exemplo, que a média de 9 períodos, quando o candle fechar, esteja acima da média de 21 períodos quando este candle fechar. Então, é a quinta regra que você pode acrescentar para buscar um inside bar e fazendo também, buscando dentro da tendência de alta. É sensacional. Vamos acrescentar para ver como é que fica? Então, eu quero que a média exponencial de 9 períodos, quando o candle fechar, esteja maior do que a média de 21 períodos quando este candle fechar. Pronto. É o candle atual, tá, pessoal? Vamos ver? Ele vai ter que trazer pelo menos a EQTL para nós. Vamos deixar ele trabalhar para a gente aí. 5 variáveis poderosíssimas. Ele pode fazer para nós um movimento de continuidade na tendência de alta, operando inside bar. Olha que legal, né? Olha lá. Temos 4 ativos no gráfico semanal que atendem essas 5 regras. Então, vamos lá conferir quais são essas regrinhas? Nós temos a máxima do candle atual menor do que a abertura do candle anterior. A mínima do candle atual maior do que o fechamento do que o candle anterior. O fechamento do candle atual maior do que a abertura do que o candle atual. O estocástico lento abaixo de 20, ou seja, região de sobrevenda. E eu quero que a média de 9 períodos, quando este candle fechar, esteja acima de 21 períodos, quando esse candle fechar. Isso aqui é poderoso, cara. É correção dentro de uma tendência de alta. Olha que maravilha. Vamos conferir os outros ativos aqui? Itaú, mesma coisa, ó. Tá vendo? Tudo ali, ó, corpo real. A Goal nós já vimos, a Anim nós já vimos e a EQTL nós já vimos. Vamos ver se no diário nós temos alguma coisa que atenda a essas regras também? Vamos lá. Acho que nada, né, pessoal? Por enquanto, nada, né? Olha lá. Então, no diário não está acontecendo porque nós colocamos muita regra, né? Então tá. E agora, como é que nós vamos pensar nisso do lado negativo? Por enquanto eu estou olhando do lado positivo. Como é que eu faço para procurar do lado negativo? Nós vamos então inverter algumas situações aqui, ó. Vamos lá. Eu quero que a máxima seja maior do mesmo jeito, eu quero que a mínima seja menor do mesmo jeito, e eu quero que o fechamento seja menor do que a abertura, tá vendo? Menor do que a abertura. Que o meu estocástico lento seja maior
do que 80. E eu quero que a média de 9, quando fechar o candle, seja menor do que a média de 21 quando esse candle se fechar, tá? E aí você vai encontrar a situação oposta ao que nós acabamos de encontrar aqui nesses aqui. Vamos salvar e vamos ver o que ele encontra, se é que ele vai encontrar alguma coisa. Vamos ver. Por enquanto, no diário, aparentemente nenhum está atendendo essa condição. Vamos ver se no semanal ele traz alguma coisa. Às vezes demora um pouquinho mesmo, viu, pessoal, para ele fazer a busca, tá? Olha lá, por enquanto nada, não trouxe. Então vamos voltar para a nossa configuração inicial, para a gente mostrar que aconteceu certinho como a gente queria. Então vamos lá. Aqui não muda, fechamento maior que abertura, aqui tem que ser abaixo de 20 e aqui tem que ser maior. E vamos salvar, ok, gráfico semanal, vamos procurar. Vai ter que trazer para a gente aqueles 4 ou 5 lá que ele estava trazendo naquela hora. Olha lá. 4 ativos que ele está atendendo, né? Que atendem essas 5 variáveis. Se você quiser uma variável um pouco mais leve aí, ao invés de abertura e fechamento aqui, né? Você coloca máximas e mínimas. Também vai fazer a mesma coisa, né? Então, máxima maior que a máxima, mínima menor, maior que a mínima, e assim você vai ter, que foi o que nós explicamos no comecinho. Mas esse filtro, do jeito que está aqui, ele fica um pouco mais poderoso, porque ele vai pegar corpo real. Então, ele vai pegar exatamente naquela formação de aramizinho mesmo, né? Bem legal, hein, pessoal? Olha lá. Bonito de ver, tá? Dá para configurar para alta, para baixa, do mesmo jeito que você quiser fazer aí, tá? Beleza? E tá feito então, pessoal. Temos aqui então o Inside Bar, que pode ser um harami de compra ou um harami de venda, né? Harami de alta, harami de baixa, para você buscar então ou correções para continuar o movimento ou então, né, exaustão de movimento para fazer uma reversão, tá? Configura aí, vai valer tanto para o Profit, vai valer para o Black Arrow, vai valer para Vector também, toda a sua grade de cotação e nos mais variados tempos gráficos, né? Vamos tentar fazer um aqui. Vou tentar fazer um aqui no 15 minutos ou no 60 minutos, para ver se ele encontra, vai. Não está encontrando, pessoal. Olha lá. Mudei aqui para 60 minutos, ele não está encontrando. Como nós fizemos uma formação muito refinada, né, em relação à abertura e fechamento, o corpo real do candle, mais difícil dele encontrar, tá? Mas você pode fazer isso, pode colocar como abertura e fechamento, ou pode colocar como máximas e mínimas, e faça com que o Profit trabalhe para você, tá bom? Beleza? Se você gostou, deixa seu like aí, já faça seu comentário. Na semana que vem, quero trazer mais um padrão para que a gente possa, então, fazer com que o Profit trabalhe para a gente. Quando eu falo Profit aqui, eu falo a família Nelogica, tá? Então, as três aplicações, as 3 plataformas da família Nelogica funcionam dessa mesma maneira, tá bom? Se você conhece os padrões gráficos, é só você pensar um pouquinho e você consegue fazer com que o Profit trabalhe para você. Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço uma coisa para você. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, para que essa pessoa também pare de ficar procurando aí e vamos fazer com que o Profit e a Nelogica trabalhem para nós, tá bom? Valeu, pessoal! Um grande abraço para todos vocês, uma excelente semana de operações. A gente se vê amanhã, no quarta-feira, no Novas da Quarta. Valeu? Um grande abraço, até mais, pessoal!